De volta, 4 horas e 51 minutinhos. Um grande abraço lá pro José Osório, que tá sempre ligado, participando com a gente, que mandou recado aqui. Também pro Fernando Portuga, um abraço pra você. Obrigado pela mensagem. Quem mais tá mandando recado aqui? O Osvaldo Dalmédico. Água Santa tem no... Água Santa tem no Alambique de Sumaré. O Osvaldo... Tem bastante, né? O Clésio Palhares, boa tarde, Cabela. Sobre o Flamengo, prefiro 1000 vezes ser vice do que entrar em campeonato pensando em não cair, como acontecia uns 7 anos atrás. Verdade, o Flamengo entrava em campeonato pensando em não cair, mas ressuscitou de uma forma que veio forte demais. Tá sempre brigando, né, Clésio? Obrigado pela participação. Abraço aqui pro Carlos Henrique também, pra galera que tá participando pelo YouTube, pelo WhatsApp. Obrigado mesmo. 4h52, bota o hino do Bugrão, meu caro Elton Grimaldi. Paraná que tem pela frente o Palmeiras, hein? No próximo domingo, no Allianz Parque, Pio. Aliás, a gente tá falando desse campeonato maluco, classificação maluca, pelo formato do campeonato. Um dia você tá próximo da zona do rebaixamento, no outro você tá classificado. Se o Guarani perder pro Palmeiras e a Ponte ganhar do Água Santa, a Ponte passa o Guarani. É inclusive. Uma festa, né? Verdade. Coisa de... Porque a Ponte iria a 11, né? O Guarani ficaria com 10. Então, realmente, esse campeonato é uma coisa de maluco. Sem Matheus Pereira, lateral esquerdo. E aí, aquela discussão até que nós trazíamos um pouco pela manhã, Cabela. Que time o Daniel Paulista vai escalar, né? Se ele vai com 3 volantes ou se ele vai com 2 volantes, 1 meio e 3 atacantes. Se o Matheus Pereira fosse o titular, tivesse à disposição, até existia uma possibilidade dele jogar com os 3 atacantes. Embora mesmo assim eu achasse difícil, pelo fato de jogar contra o Palmeiras, lá na Arena, em São Paulo e tudo mais, então seria provavelmente um time mais precavido com os 3 volantes. E apenas Giovanni Augusto, lá na frente o Júlio César e o artilheiro Lucão do Break. Agora, sem o Matheus Pereira, a gente sabe, né? O Eliel, defensivamente, ele sofre muito. Assim como, aliás, o Guarani tem 2 laterais. Posso mudar sua frase? Pode. O Eliel, defensivamente, faz o torcedor do Guarani sofrer muito. Isso. Não é ele quem sofre é o torcedor. Assim como sofre quando o Ludic entra na direita. Também. Que defensivamente o Ludic, meu Deus do céu, é um horror. Então, com o Eliel ali, é muito provável que ele queira fortalecer o meio campo, deixar o Índio meio como sombra, inclusive, ali do Eliel, para que quando o Eliel faça as jogadas pela esquerda, as jogadas de ataque, o Índio faça ali a cobertura. E o próprio Ronaldo Alves cai por ali também, enfim. Então, eu se fosse para apostar, apostaria na formação com 3 volantes. Se eu fosse o Daniel Paulista, para jogar com o Palmeiras... 3 zagueiros e 3 volantes? Eliel, você não passa da linha do meio campo. Você fica quieto aqui, ajuda os caras aí, ajuda Mas aí ele teria que colocar 2 volantes, um meia, que é o Giovanni Augusto, e aí ele teria que ter 3 atacantes. Porque se o Eliel não puder jogar avançando, aí ele tem que deixar o Júlio César caindo na esquerda. Então, mas nós sabemos que... Meu Deus caiu até o microfone, não foi só o Júlio César pela esquerda não, caiu o microfone aqui também. Acontece o seguinte, que a gente sabe que tanto o Júlio César como o Iago, no caso, se for o terceiro atacante ali, junto com o Lucão na frente, a gente sabe que tanto o Júlio César como o Iago são secretários dos... laterais? Sim. Então eles voltariam ajudando. Também teria essa opção também. Também. Fortaleceriam aquela primeira marcação, a marcação alta que os treinadores adoram, e deixariam o Eliel presinho lá. É do meio campo pra trás. Viu a faixa do meio campo, não pode passar. Né? Colocar um bip nele, né? Isso, chegou também naquela linha ali, ó, não pode passar dali. Se você passar dali, eu taco do lado do reserva uma chuteira na sua cabeça. Não vai passar dali. É dali pra trás. Pois é. Mas essa é a questão. E o Lucão do Break, que vai em busca de manter a artilharia, né, Cabela? Guarani tem... o Lucão tem 4 gols no campeonato, na temporada até aqui. Ele tem 9 gols na temporada até aqui. Desses, 4 foram marcados nos últimos
4 jogos aí nos últimos 3 jogos do Guarani, ô meu Deus do céu, 3 nos últimos 3 jogos do Guarani, 2 pelo Campeonato Paulista e 1 pela Copa do Brasil. Então o Lucão do Break vivendo um momento maravilhoso, né? Ele até disse essa semana que é o melhor início um dos melhores inícios de temporada da carreira dele. Tá feliz da vida o Lucão, que se encaixou muito no ataque agora, justo a hora que chegou uma sombra, né? O Nicolas Careca vem pra ser sombra e vai ser realmente nesse momento só sombra, porque não dá pra tirar o Lucão, tá fazendo grandes partidas. O Júnior de